Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Marques e hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a redação do Enem. Bom, primeiro, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber em redação no Enem é o seguinte: qual o modelo de redação que o Enem utiliza? O Enem utiliza o tipo de redação chamado dissertação argumentativa. Então, você já sabe que você tem que argumentar, não é, meu bem? Seguinte, vamos lá. O que eu faço com as minhas redações? Bom, não vou tomar muito tempo nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, mas vai ter tudo o que você precisa para a redação. Sabe só, primeira coisa. A redação, o tempo que ela é feita, uma redação ideal, seria em 1 hora a no máximo 2 horas. Então, como é que a gente vai fazer essa redação nesse tempo, Débora? Como assim? Enfim, a gente tem as 5 competências do Enem. Primeiro, se eu não me engano, 3 delas falam sobre gramática, sim, 3 delas. Primeira, sobre a questão da linguagem que você vai empregar na sua redação. No caso, pense que a sua redação é um documento, então seja o mais formal possível, tá? Nada de coloquialismo, nada de achismo. Por favor, não coloque eu na redação, nem nós, nem nosso, enfim, por favor, porque a redação é impessoal e em terceira pessoa, ok? Outra coisa, na redação, nem sempre vai colar você simplesmente dizer que o Estado não faz as coisas ou culpar o governo e a sociedade em geral. Você precisa apresentar argumentos da sua tese. Débora, o que é uma tese? Então, vou te explicar. Seguinte, a redação ela vai ser dividida em 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e conclusão. O que vai acontecer? Segunda competência do Enem, ela vai falar sobre repertório. E é aí que você tem que explorar bastante tudo. Tudo que você usa na sua vida, você tem que usar na redação para a segunda competência. Débora, como assim? A segunda competência ela vai ser a base da sua redação. Se você tem uma segunda competência legal, ou seja, se você tem um repertório legal, conseguir contextualizar ele e conseguir fazer dele um bom argumento e um bom posicionamento na sua redação, você não precisa de mais nada, meu bem. Porque conseguindo o segundo, você consegue o resto das competências, ok? Então, vamos lá. Débora, como assim repertório sociocultural? Existem vários tipos de repertório que você pode usar, seja alusão histórica, seja filmes, seja livros. Bom, qualquer coisa você pode citar na redação. Só, por favor, não vai dizer algum relato pessoal. Por favor, não coloque na redação. Porque, mais uma vez, a redação não está tratando de você. Você tem que colocar em terceira pessoa, ou seja, apresente fatos, certo? Coisas que acontecem, por exemplo, reportagens, se você acompanha muito jornal. Você também pode utilizar de porcentagens que normalmente os textos motivacionais te dão. Débora, eu posso usar os textos motivacionais na redação? Você pode parafrasear os textos motivacionais na sua redação. Como assim? Você precisa, primeiramente, entender o que os textos motivacionais estão dizendo, porque a função deles ali é te direcionar com o que o tema está querendo propor para você. Primeira coisa, você vai ter que destrinchar o tema logo no começo, ou seja, vamos pegar um tema de 2018, por exemplo, que foi um tema grande e difícil de destrinchar. Por quê, Débora? Primeiro, porque a frase era muito grande. Segundo, porque o assunto era de veras desconhecido. Vamos lá. O tema de 2018 foi o seguinte: manipulação dos usuários pelo controle de dados da internet. Primeira coisa, vamos destrinchar esse tema. Manipulação, a gente pensa em quê? Influência. Controle de dados da internet. A gente está falando de tecnologia. Outra coisa, a gente está falando de usuários. A gente está falando de uma sociedade que vive na internet. Ou seja, a gente está falando de uma sociedade do espetáculo, certo? Caso você não saiba o que é, bom, é um livro que também a teoria é muito proposta em diversos filmes e em séries, como por exemplo Black Mirror. E aí, com esses simples repertórios que eu acabei de citar pra você, você já podia fazer uma redação massa. Débora, como assim? Destrinchou o tema? Vamos lá. Quem é que fala sobre influência? Vamos pensar. Olha, outra coisa que vale muito a pena a gente pesquisar.
tanto filósofos quanto sociólogos que são, assim, perfeitos para redação. Obviamente, eu acredito que eles estejam nos seus livros de sociologia e de filosofia. Vamos lá. Um filósofo que eu adoro citar ele em relação à democracia, à tecnologia, de modo geral, é Pierre Bourdieu. É um sociólogo francês que, por exemplo, ele vai abordar a seguinte, que tudo aquilo que é utilizado para a democracia não deve ser convertido em ferramenta de manipulação em massa. Vou usar ele na minha redação. Então já tem um repertório. Vamos lá. A gente está falando de sociedade do espetáculo. O que a gente vai pensar em relação a isso? Débora, o que é uma sociedade do espetáculo? Vamos lá, galera. Sociedade do espetáculo é o seguinte. Assim como eu estou fazendo um vídeo para vocês, existem diversas outras pessoas no mundo que também fazem vídeos. E o que é isso? Sociedade do espetáculo. Bom, a partir do momento que eu estou, aqui gravando o vídeo para vocês são os meus espectadores. Ou seja, assim que a gente tem uma conta no Instagram, posta foto, posta vídeo ou qualquer outra coisa, todos nós formamos um grande grupo de espectadores da internet. Logo, sociedade do espetáculo. Inclusive, essa é uma teoria abordada na série Black Mirror, caso você não tenha, assistido. É uma série maravilhosa da Netflix que eu super indico. Outra coisa também, eu sempre falo que vale muito a pena a gente fazer as questões de linguagens e de humanas enquanto a gente está pensando na redação. Por quê? Nesse mesmo ano caiu um repertório muito bom na prova de linguagens em relação ao próprio tema que estava sendo proposto na redação, que foi sobre o livro de George Orwell. Inclusive, que ele explica, a teoria deste homem maravilhoso, explica o BBB, Então, sociedade do espetáculo, você também poderia citar tanto o BBB quanto De Férias com o Ex e diversos outros programas de reality shows, certo? Porque aí é onde vai vir a questão do algoritmo. Muita gente se perdeu porque não fazia ideia do que era algoritmo. Bom, gente, como assim? Vamos lá. Dados dos usuários pelo controle de dados da internet. Dados dos usuários. Que dados dos usuários, Débora? Vamos pensar. Quando a gente faz o nosso cadastro em alguma rede social, a gente está colocando os nossos dados pessoais, certo? Fazendo o nosso perfil. O que acontece? Esses dados, nós disponibilizamos eles e permitimos, nos termos e condições de privacidade, política de privacidade, caso você não lembre, quando você for baixar alguma coisa na App Store ou no iOS ou no Windows, você vai lembrar que lá vai ter para você marcar se você aceita os termos e condições das políticas de privacidade. Isso, ou seja, você está entregando os seus dados pessoais. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre esse determinado assunto, porque eu não estudei muito a fundo, na verdade. Estudei, na verdade, só para redação mesmo, pra ser bem sincera. E o que acontece? Eu não sou profissional para falar desse tipo de assunto, mas se você tiver um tempo, você pode assistir, por exemplo, o documentário da Netflix em relação a esse tipo de assunto, que trata da privacidade hackeada. É um documentário muito bom que vai falar sobre diversas coisas em relação ao algoritmo que talvez aconteça na sua vida e você nem saiba. Ok? Então, feito todos os nossos repertórios, a gente tem cinema para citar, a gente tem alusão sociológica para citar, a gente tem alusão histórica, vamos lá, a gente tá falando de internet. Internet, a gente pensa no quê? A gente vai ter, por exemplo, a Revolução Industrial, História, gente. Que mais que a gente tem? A gente tem, por exemplo, a Escola de Frankfurt, caso você não saiba o que é uma escola que foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, que estão teóricos que falam sobre as consequências da guerra, que é show, gente, sério, vale muito a pena você estudar sobre a Escola de Frankfurt, que só tem gente massa, então eu não lembro o nome de todos eles. Por isso, se você quiser dar uma pesquisada, coloca lá o nome do Google, Escola de Frankfurt, que vai aparecer muita informação show para você estudar e que vale muito a pena você anotar para ter como repertório da redação. Feito todos esses repertórios, você já tem uma redação muito massa, vários argumentos que você possa fazer. Outra coisa, Débora, o que eu tenho que fazer com esses repertórios? Deixa eles soltos lá? Não, sua redação é cíclica, meu bem. Como assim? Ela precisa ser coesa e coerente. Seus argumentos não podem ficar soltos, certo? Então você precisa contextualizar. Débora, como é que eu contextualizo?
tópicos frasais. Ou seja, uma única frase vai fazer com que você contextualize e ganhe os seus pontos tão, suados por ele. Então, gente, como assim? Débora, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou lá, cito Black Mirror e o que eu faço? Por exemplo, bastante gente, quando vai citar ficção, diz o seguinte: fora da ficção, o cenário não se distingue. Ou esse tipo de frase vai fazer com que você contextualize, ou seja, que você ligue o que está acontecendo à sua referência. Simples, utilize frases que façam com que a sua referência seja levada em consideração a problemática que o Enem está levantando para ti, certo? Então vamos lá, a gente vai ter o D1, D2 e vai ter a conclusão. Lembrando que as suas referências ao longo do texto elas vão ser citadas e elas precisam ser reforçadas na conclusão, tá certo, gente? Ou seja, assim que você tá lá explicando qual vai ser a alternativa que você vai utilizar para solucionar o problema, na sua proposta de intervenção, tá? Sim, proposta de intervenção. Lembrando que proposta de intervenção são 5 bases. A gente vai ter quem, o que, como, pra quê, por quê e ainda vai ter o detalhamento. Então, gente? Lembrando que a gente tem essas 5. Caso você não saiba o que é, assiste um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o link. E aí você vai saber tudo direitinho sobre propostas de intervenção. Bom, gente, o que mais? Vamos lá. Feito isso, a gente já fez a nossa proposta de intervenção. Quando a gente for colocar, por exemplo, o pra quê e o porquê, a gente já pode citar as nossas referências que a gente fez tanto na introdução quanto ao longo do texto nos desenvolvimentos. Mas, por favor, gente, não deixem de reforçar a sua introdução, a sua referência da introdução, necessariamente. Por quê? Porque o texto precisa ser cíclico, ou seja, aquilo que você citou em cima, você também tem que levar em consideração embaixo, certo? Até porque a introdução vai ser a capa do seu texto. Então, você precisa fazer jus à sua capa, certo? Bom, é isso, gente, que eu tenho a falar sobre a redação do Enem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês, quiserem mais dicas, é só falar que eu vou trazer todas as dicas possíveis para vocês sobre o Enem em relação à redação, à matemática, às ciências da natureza, linguagens ou qualquer outra disciplina que vocês tenham dificuldade. Tá certo? Obrigada por assistir o vídeo. Tchau!